Olá! Hoje vamos falar de cinemática vetorial. Eu costumo dizer que falar de cinemática vetorial é uma maneira mais simples de dizer o que acontece quando a gente tem um movimento numa determinada curva. Porque enquanto a gente trabalhou em linha reta, nós tínhamos dois movimentos importantes, que era o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, quando a gente andava em linha reta, o que acontecia? Eu podia ter a minha velocidade a favor da trajetória, e a gente viu que velocidade é vetorial, porque tem direção e sentido, aí era um vetor representado na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, minha velocidade aqui no caso seria positiva, ou então eu estava voltando na minha trajetória. Era muito simples, bastava ter um vetor também representado, contrário ao meu movimento. E aí, portanto, aqui o meu vetor seria o meu menos v, porque seria negativo, e aqui o mais v. Enquanto eu andei em linha reta, não tinha problema. Enquanto eu andava em linha reta, por exemplo, eu podia estar aqui andando numa velocidade positiva a favor da trajetória, mas, por exemplo, se eu estivesse num movimento acelerado, num movimento variado, em que minha velocidade estivesse aumentando em módulo, eu tinha certeza que junto à velocidade eu tinha uma aceleração, que a gente representava por gama, né? Agora, se eu estivesse perdendo velocidade, eu tinha certeza, por exemplo, que havia aqui, contrário ao meu movimento, uma aceleração. Observe que agora eu não coloquei um tracinho em cima, porque gama, na verdade, é a minha aceleração escalar. E aí, quando a aceleração é vetorial, nós vamos tratar dela daqui a pouquinho. Portanto, a aceleração junto da velocidade, o meu movimento era acelerado, contrário, ele era retardado. Enquanto eu andei em linha reta, não havia problema, porque vetor, que a gente aprendeu, é um segmento de reta. E o segmento de reta em cima de uma reta vai ser sempre na mesma direção ou no mesmo sentido ou no sentido contrário. O meu problema maior é agora. E se eu resolver fazer uma curva? Eu estou no meu carro, na minha bicicleta, na minha moto, e eu entro para fazer a curva. E aí? Fazer uma curva agora, a trajetória é circular. Não tem jeito de ter vetor, que é um segmento de reta circular. Como representar essa velocidade? Porque as contas serão as mesmas. Serão as mesmas fórmulas para o movimento uniforme, serão as mesmas fórmulas para o movimento variado, as mesmas equações. O módulo eu já sei fazer. Então eu quero saber como é que eu represento. Então eu quero representar a velocidade quando eu faço uma curva. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que chegar naquele ponto onde eu vou representar e puxo naquele ponto uma tangente a ele. E aí eu represento a minha velocidade vetorial em cima dessa tangente. Portanto, se eu, por exemplo, estiver entrando na curva a favor da trajetória, estou entrando, seguindo a trajetória, é muito simples. Eu venho aqui na tangente e represento a minha velocidade vetorial. Aí você percebe que um vetor não faz curva, ele permanece em cima da tangente. Ou então, nessa minha curva aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja andando contrário à minha trajetória. Muito bem, eu traço a minha tangente e em cima da tangente eu desenho o meu vetor velocidade. Repito, os cálculos para ele são os mesmos. É só uma questão de representação do vetor velocidade vetorial. O X da questão, na verdade, é quando eu entrar numa curva e eu fizer o meu movimento. Quando eu entro numa curva, o que acontece? Vamos fazer primeiro aqui. Imagina que eu estou representando meu movimento naquele ponto. Então eu traço sempre uma tangente ali. Eu posso estar indo a favor da trajetória, eu representaria a velocidade para a direita, ou eu posso estar voltando, eu representaria a velocidade para a esquerda. O meu problema é, e como representar a velocidade? E aí, vamos recordar. Quando eu entro numa curva, é como se a minha aceleração ela se desmembrasse em duas parcelas. Quem seriam essas parcelas? Uma parcela da minha aceleração que vai acompanhar a mesma tangente onde eu represento a velocidade. Esta minha componente é o que nós chamamos de aceleração tangencial, porque ela é em cima da tangente. E aí vem a questão, ela tem que existir sempre? Será que ela existe?
Como calcular essa aceleração tangencial? E o mais importante, fiz a curva, vai aparecer uma componente, é como se aquela aceleração dividisse em duas partes. Eu vou ter uma componente daquela aceleração apontada para o centro da curva. Se ela é apontada para o centro, é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Essa fez a curva, ela aparece. Ela tem que existir. E aí, como a gente aprendeu em vetores, dois vetores que são as minhas componentes, e aí eles formam um ângulo de 90 graus. Se eu fecho ali a soma, esse vetor vermelho é o que nós chamamos de a minha aceleração vetorial. Então eu fiz uma curva, a minha aceleração vetorial, ela é dividida em duas partes. Quem são essas partes? Vamos entender agora direitinho? Essa aceleração tangencial, você percebeu que ela está na mesma tangente da velocidade. Então, ela pode estar junto da velocidade, e aí você percebe que se ela estiver junto da velocidade, aceleração e velocidade juntas, velocidade aumenta. Ou ela pode estar contrária à velocidade. Ora, aceleração contrária à velocidade, sinais trocados, quer dizer que uma está diminuindo a velocidade da outra. Ora, eu já conheço. Essa era a função do meu gama. O meu gama ele era aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Exatamente. A aceleração tangencial nada mais é do que o próprio gama que a gente usou no movimento variado. Só trocou de nome. Então, todos aqueles cálculos que eu fazia para calcular o gama, ΔS igual a V0T mais gama sobre 2T2, permanecem. Só mudou de nome. Agora ele passa a se chamar aceleração tangencial. Aí eu te pergunto, se eu fizer uma curva em movimento uniforme, o que acontece com a minha velocidade? Minha velocidade não muda. Se minha velocidade não muda, não tem gama. Se não tem gama, não tem tangencial. Eu não preciso ter tangencial. Só vou ter a componente tangencial se eu entrar numa curva aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Fiz curva com velocidade constante, não tenho gama, não tenho tangencial. Agora, ao fazer uma curva, eu preciso dela. A aceleração centrípeta está presente em todos os momentos da curva. É ela que é a responsável por virar o meu vetor velocidade. Ela que altera, ela que faz eu fazer a curva. E essa aceleração centrípeta, como ela é calculada? Ela tem uma fórmula específica. Calculando a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Perceba que se eu fizer uma curva com velocidade constante, minha centrípeta será constante durante aquela curva, se eu não mudar de raio. Entrei numa curva variando a velocidade, eu vou ter uma aceleração centrípeta também variável. Essas duas componentes, quando elas existem, elas montam, elas criam para mim a minha aceleração vetorial. Ora, a aceleração vetorial não é a hipotenusa daqueles dois catetos? Portanto, se eu precisar da aceleração vetorial, do módulo da aceleração vetorial, nada mais é do que a aplicação de Pitágoras. Tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. E aí a questão é, em que movimentos que eu tenho essa aceleração com as duas componentes? Será que se eu entrar numa curva em movimento circular uniforme, qual delas eu não vou ter, já que eu não vou ter a variação da velocidade? Então agora, no próximo módulo, nós vamos lembrar cada um dos 4 movimentos. Será que existe gama? Será que existe centrípeta? Será que existe tangencial? Daqui a pouquinho, no próximo módulo.